Bem-vindos a mais uma aula, pessoal. A aula de hoje iremos falar sobre a formação dos estados modernos, tá? Ah, Bom, o que é o estado moderno aí, né? Iremos estudar nessa habilidade, identificar as características específicas do período, a centralização de poder político nas mãos do rei, que aí entra o absolutismo, né? O conceito de nação, relacionar o termo renascimento comercial e urbano, né? No caso a gente vai falar aí um pouco dos burgueses, da comuna e tudo mais. Então vamos começar a aula aí. Antecedentes e algumas especificações. Então, a Idade Média é dividida em dois períodos, que seria a Alta Idade Média, que é do século V ao X, e a Baixa Idade Média, do século IX ao XV. Aspectos de transformação do feudalismo. Então, o crescimento das manufaturas, tá? Quando eu digo manufatura, é tudo que é feito com a mão, é um sistema artesanal aí, tá? Tem o surgimento dos banqueiros, que até então as pessoas guardavam dinheiro nos bancos, confiavam nos bancos, ao invés de repente guardar debaixo do colchão e poder ser roubado, né? Alteração climática. Houve naquele período, teve períodos favoráveis e desfavoráveis. Favoráveis seria que aumentaram as chuvas, só que o frio matava a plantação. Então, eles dependiam da colheita para poder se alimentar, né? Então, foi uma fase de muita fome aí. Sem mínimas condições sanitárias também favoreceu a propagação de doença, como a peste negra, né? A peste negra ela dizimou praticamente 1/3 da população europeia da época, né? Houve também a Guerra dos 100 Anos, que foi 1337 1453. Essa guerra foi entre a França e a Inglaterra, né? Disputando hegemonias políticas e sociais aí. Houve revolta camponesa diante a opressão feudal. Lembrando que quando a gente fala do sistema feudal, estamos falando de um sistema onde tem os senhores feudais que são proprietários de terra ali, onde os vassalos eles moram próximo ali dos senhores feudais para eles terem proteção. Só que em contrapartida eles pagavam muitos impostos, né? Impostos muito altos, e muitas vezes eles eram obrigados a vender o almoço para comer a janta, né? E trabalhando muito aí, por sinal. Surge aí também as ameaças à manutenção de privilégio da nobreza e do clero, né? Quer dizer, por que estava surgindo essas ameaças? O povo estava, vamos dizer assim, nervoso já de tanto pagar impostos e eles não terem retorno, ou eles pagavam impostos com valores tão altos que não sobrava nem para eles sobreviverem. E o que o clero fazia com esse dinheiro? Esbanjava. Clero, nobreza, esbanjava esse dinheiro, né? Para vocês terem uma ideia, numa sociedade estamental, que é aquela pirâmide, né, onde tem as três classes sociais, 96% da população trabalhava em prol de 4%, que era a nobreza. Quer dizer, era um absurdo. Então as pessoas começam a se rebelar, a se revoltar contra esse tipo de acontecimento. Tem também aí a abertura das rotas comerciais do Oriente, né, devido às cruzadas. Importante a gente destacar que as cruzadas não eram só questões religiosas, mas também comerciais, tá? Tem aí o fortalecimento dos reis para manter e abrir novas fontes comerciais. Lembrando que quando a gente fala só de uma monarquia, a monarquia muitas vezes o rei dividiu o poder com os senhores feudais, com o clero, né? E quando começa a fortalecer a figura do rei, aí é o que a gente chama de um rei absoluto, que seria o absolutismo. Muito importante gravar isso. Então o absolutismo começa a ganhar ascensão nesse período, quer dizer, o rei ele falava, eu sou representante de Deus na terra e, além disso, eu sou o Estado, eu represento o Estado, tá? Então surge também a expansão marítima, quer dizer, eles querem aumentar um leque ainda maior de pontos de comércio, né? Então eles deixam de restrições comerciais em determinados locais e começam a expandir essa questão econômica e comercial. Bom,
Surge também, gente, né, mais ou menos nesse período, a partir ali do século XIII, os burgos. Quem que são esses burgos? Eles estavam conseguindo autonomia diante dos senhores feudais, tá? Ali, como eu disse para vocês, no século XVIII, as produtividades urbanas começaram a ganhar destaque diante das atividades agrícolas aí. Tá? Então os burgos eles são uma ascensão do que eram os pequenos comerciantes, quer dizer, eles começam a ter um lucro maior do que o esperado, ou seja, eles começam a ter excedentes do comércio, quer dizer, eles não vão só ter dinheiro para comer e comprar roupa ou pagar impostos, eles vão começar a poupar dinheiro. E aí, inclusive, gente, é que surge a figura dos bancos. Os bancos começam a guardar esse dinheiro deles que está sendo poupado. As comunas, o que seriam as comunas? Asseguravam as habilidades dos burgos, mais tarde chamado de burgueses. Tá? Foram, essencialmente, o surgimento das comunas, mais tarde a expansão urbana, ou seja, as cidades. Então, comunas, elas são as cidades que começaram a surgir. Só para vocês terem uma ideia, uma comparação, o que seria uma comuna hoje em dia? 25 de março, todo mundo conhece que são centros comerciais ali, né? Onde muitas pessoas de regiões diferentes se encontram lá, porque lá tem um preço bem acessível, ou o Brás, né? As comunas eram locais de pontos comerciais, onde começa a ganhar destaque os burgos, aí, os burgueses. Tá? E pelo fato de ter uma ascensão comercial, obviamente as pessoas vão querer morar próximo do comércio. Quer dizer, essas regiões, essas cidades, essas comunas, elas começam a crescer. Tá? Esse período é conhecido como o renascimento comercial e urbano. Então, ó, gravem bem, a palavra comuna na Idade Média é a designação para uma cidade que se tornava emancipada pela obtenção de carta de autonomia fornecida pelo rei. Professor, eu não entendi nada, eu vou explicar de novo. O que seria uma cidade ser emancipada? Eu vou dar um exemplo. Região de Cotia. Tá? Antigamente Cotia era uma cidade bem maior do que hoje. Por quê? Por exemplo, existe ainda, né, a região de Itapevi. Tá? Itapevi fazia parte de Cotia, só que Itapevi começou a criar muitos moradores, começou a ter uma maior autonomia comercial. O que aconteceu? Então Cotia emancipou a região de Itapevi, agora são duas cidades diferentes. Tá? Então essa questão de emancipar é tornar ela autônoma, ela corta o vínculo com outra parte do que ela era. Tá? Surge aí a corporação do ofício. A corporação do ofício tinha como objetivo controlar o preço e adequar a produção de acordo com a demanda de mercado, para equilibrar a concorrência. O que é isso, gente? Então vocês imaginam o seguinte, o que é uma corporação de ofício? Vamos supor, aqui nessa imagem, nessa gravura, estamos vendo aí uma manufatura de produção de um calçado. Tá? Então, o profissional que faz o calçado, ele é um oficial, um sapateiro, ele é um oficial. Então, não adianta produzir sapato além do que as pessoas precisam. Então, começa a ter um controle oficial do que deve ser produzido. Tá? Adequar a produção de acordo com a demanda do mercado. Quer dizer, se eu tenho 1000 pessoas, por que eu vou fabricar 100.000 sapatos naquele tempo? Né? Hoje em dia a gente sabe que a produção de massa é totalmente diferente daquele tempo. Mas naquele tempo, para valorizar o trabalho, se produzisse muito mais do que precisa, ia desvalorizar a mão de obra. Então, esse ofício é para criar uma harmonia da profissão e um equilíbrio de demanda e oferta de sapatos. Quer dizer, eu controlando de acordo com o que é necessário, eu mantenho o preço do produto. Se eu produzir muito a mais, a minha mão de obra vai ser desvalorizada. É aquela famosa lei da oferta e da demanda.
Ah, surge aí também as cartas de franquia ou cartas comunal. O que seria isso? É exatamente aquilo que eu falei para vocês. O rei, quando ele via que uma cidade estava em ascensão, ele dava uma carta comunal, quer dizer, uma carta onde dava liberdade para essa cidade, né? Liberdade comercial, né? E essas cidades elas se tornavam autônomas, quer dizer, eles tinham uma total liberdade, né, dada pelo rei, e ao mesmo tempo o rei ganhava prestígio com isso também, tá? Formação das monarquias nacionais, o que é isso? Ocorreu ali na Europa Ocidental, devido à crise do feudalismo marcadas pelos levantes sociais urbanos e rurais, criou novo modelo de Estado centralizado e fortalecido. Quer dizer, lembra que eu tinha falado para vocês da sociedade feudal. Sociedade feudal, quando a gente olha nas imagens, nas gravuras que vocês estudaram em anos anteriores, você vê lá o muro, vê o castelo, vê as pessoas trabalhando em volta do castelo, porque ali eles tinham proteção. Só que era uma região muito limitada, muito pequena. Então, quando a gente fala de Estado centralizado e fortalecido, né, o Estado ele é uma coisa muito maior do que simplesmente um castelo com muro. Ele tem uma expansão territorial muito maior sobre o poder do rei, tá? Então, mas vamos fazer mais algumas especificações. O que é o Estado? O Estado se refere a qualquer território soberano com estruturas próprias e politicamente organizado. Então, bem como designa um conjunto de instituições que controlam e administram a nação. Hoje em dia, só para vocês entenderem o que é o Estado, todos nós pagamos impostos e é emitida uma nota fiscal. Quando emite uma nota fiscal, vocês podem reparar na nota fiscal, principalmente no supermercado. Tem o valor de taxa de tributos que você está pagando daquele produto que você comprou. Né? Geralmente é uma taxa aí que vai para o Estado, só que esse dinheiro não vai só para o Estado, ela tem que ter um retorno para a sociedade, para você mesmo que comprou o produto que foi emitido uma nota fiscal, tem que ter um retorno para você. E esse retorno nada mais através de segurança pública, a escola estadual que vocês estudam, um atendimento num postinho de saúde e outras coisas mais. Tá? Então o Estado, hoje em dia, ele tem a função de dar um retorno de tudo que a gente paga de tributo. Antigamente não. Antigamente, principalmente ali no sistema feudal, as pessoas pagavam impostos e não tinha retorno. Quem usufruía desses impostos era a nobreza, tá? E da forma como eles quisessem, sem dar satisfação do porquê eles gastaram com determinadas coisas. Então, olha a diferença. Então as pessoas, obviamente, enxergando esse tipo de coisa lá naquela época, eles começam a ficar revoltados, porque muitas vezes não tinham nem o que comer. Né? E em contrapartida havia pessoas pegando esse dinheiro dos impostos e simplesmente ficava no oba-oba, né? Só na curtição. Então as pessoas começam a se rebelar aí, obviamente. O soberano ele centraliza todos os poderes do Estado em sua mão. Quando digo soberano aí eu estou falando do rei, tá? Então o rei, que na época do sistema feudal ele era muito igualitário com os nobres e o clero, ele começa a querer ganhar uma ascensão, quer dizer, ele quer ganhar mais poder, ele quer estar acima da nobreza. Então, a fim de controlar a revolta camponesa por parte da nobreza, apoia o rei para ele se tornar mais poderoso aí, tá? Por isso que depois que surge o absolutismo, o rei falava: eu sou o Estado, eu sou o representante de Deus na terra aí. Ou seja, eu sou o rei da cocada preta, né, praticamente. Eu sou a última bolacha do pacote. Então, o monarca recebe auxílio da burguesia. Né, quer dizer, a burguesia começa a ganhar notoriedade e, ao mesmo tempo, o rei também. Então, era uma troca mútua aí. Tanto que, como eu disse para vocês, o rei concedia até espaços territoriais para as comunas, né, para conseguir autonomia naquela região e prosperar a economia, o comércio. Então, a padronização das políticas fiscais e monetárias começa a surgir aí. Tá?
para concentrar o poder na mão em suas mãos, o rei ele precisou acabar com exércitos particulares, né, dos senhores feudais e formar um exército próprio, um exército muito maior por sinal, porque para proteger o Estado ou defender o Estado tem que ter um exército bem grande. Proibir a cunhagem de diferentes moedas, né? A cunhagem que eu digo é aquelas figuras que são fixadas nas moedas da época, porque cada região muitas vezes usava a prata, o bronze, só que quando era cunhado em lugares diferentes, às vezes essa troca não era proporcional, porque o tamanho e o peso da moeda poderia ser diferente. Então, né, começa aí a diferenciar isso. Mas, professor, como que surgiu a teoria do absolutismo? Bom, a teoria do absolutismo, pessoal, surgiu através de alguns pensadores, de alguns filósofos aí. Dentre alguns que eu posso citar, os mais notáveis, tá aí o Nicolau Maquiavel, tá? Quem nunca ouviu falar que nossa, aquela pessoa é maquiavélica, que até eu tinha comentado em uma das aulas presenciais. Ele era defensor do Estado e dos soberanos fortes. Então ele queria que o rei fosse forte. Ele dizia aquele termo, os fins justificam os meios, até tinha falado na aula anterior, mas isso é bom frisar, né, porque ele foi muito importante para essa questão de tornar o rei uma figura mais poderosa. Só que para ser poderoso, nem sempre ele tinha que ser bom, né? Às vezes ele tinha que ser rude para conseguir o que queria. Outro que também defendia essa teoria é o Thomas Hobbes, né? Ali 1588, 1679. Segundo Hobbes, para fugir da guerra e do estado de barbárie, né, quer dizer, no estado de anarquia, vamos assim colocar, os homens uniram-se num contrato social e atribuíram poderes a um líder para protegê-los. O que seria esse contrato social, pessoal? Todo mundo já ouviu falar de direitos e obrigações. Eu tenho direitos de poder, o direito à saúde, direito à liberdade de expressão, eu tenho direito que mais? Eu tenho direito à saúde, né? Só que eu também, para ter tudo isso, eu tenho que ter minhas obrigações. Quais seriam minhas obrigações? Eu não falei do Estado, que a gente quando emite uma nota fiscal a gente está pagando impostos. Então eu tenho que pagar impostos. Eu tenho que manter uma ordem social, quer dizer, se existe uma lei que diz não roube e eu roubar, eu sou punido por isso. Então, um contrato social, eu tenho que seguir regras, eu tenho que entrar num consenso dentro de um grupo. Tá? Então, isso é um contrato social que existe daquele tempo até os dias de hoje. Tá? Desde a Roma Antiga já existia isso. Né? Não utilizava esse termo, mas era necessário ter uma ordem através de leis. Tá? Sabemos que antes até mesmo de Roma, ali o Código Hammurabi, né, ali na Mesopotâmia também já tinha os primeiros códices de leis, né, como era dito, onde naquele tempo, gente, já existia até lei para pensão alimentícia, tá? E se alguém fabricasse uma casa e o teto caísse na pessoa, a pessoa que construiu a casa era condenada à morte. Né? Parece que as coisas regrediram, né? Porque às vezes as pessoas constroem coisas que não são muito importantes, obras muito grandes, né? Melhor dizendo, e daí aquilo desaba na cabeça dos outros, o cara continua solto. Né? É o caso que a gente viu de Brumadinho, por exemplo, né? Do rompimento da barragem lá, até agora não acharam o culpado. Né? Se fosse o Código Hammurabi implantado nos dias de hoje, essas pessoas nem vivas estariam. Pois bem, reis absolutistas, quem eu posso dar de exemplo aí? Elizabeth I, né? Fernando de Aragão e Isabela de Castela, ali da Espanha, e o rei da França, o famoso Luís XIV. Tá? Quem puder uma hora ver aí quem era esse Luís XIV, onde ele morava no Palácio de Versalhes. Aquilo era o céu na terra. Né? E esse Palácio de Versalhes, o interessante é que ele ficava a 20 quilômetros de distância do povão. Então eles não queriam nem olhar para a cara do povão, mas queria o que o povão beneficiasse eles, né, com o pagamento de impostos. Olha que absurdo. Isso, claro, obviamente que gradativamente ia gerar revoltas, né? E, bom, finalizo a aula por aqui, pessoal. Então eu deixei um formulário, tá,
para ser preenchido lá no Classroom. E essa aula gravada também estará lá, para vocês, quem quiser se aprofundar aí no assunto, enfim. Então finaliza a aula de hoje, tá bom? Não esqueçam de fazer a data limite para entrega, é até segunda-feira ao meio-dia, ok? Não deixem de fazer, e lembrando que estamos no final do bimestre, tá? Mantenham as atividades em dia e em breve estarei dando uma prova em relação a esses assuntos, tá bom? Então, até mais, pessoal.